Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa viagem ao passado. Agora vamos nos ater às ruas das capitais brasileiras dos anos 50, no que diz respeito aos transportes coletivos, especificamente dos ônibus e dos chamados lotações. Gostaríamos que acompanhassem até o final e deixassem o seu curtir e compartilhar. Os ônibus já fazem parte do nosso dia a dia há um bom tempo, não é? Eles se tornaram tão comuns que é impossível pensar em um centro urbano que não tenha um circulando pelas ruas, mas nem sempre foi assim. Aqui no Brasil, o primeiro serviço de transporte de pessoas via ônibus teve início em 1817, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a revista Ônibus, na época, Dom João VI concedeu a Sebastião Fábregas de Surigui, então sargento-mor da Guarda Real e barbeiro do rei, a concessão da exploração de 2 linhas de transporte de pessoas. As linhas faziam o percurso Praça 15 Quinta da Boa Vista e Praça 15, Fazenda de Santa Cruz. O mais interessante sobre essas linhas é que mesmo naquele tempo já foi montado um itinerário com tarifa e horário previstos. Bem diferente dos veículos modernos que temos hoje em dia, que operam com motores. Em 1817, os ônibus não possuíam tais motores e o que dava força ao veículo era na verdade a tração animal. Os cavalos e mulas eram responsáveis por puxar uma diligência de 4 rodas. Apesar da concorrência e das imposições do governo, o serviço de transporte via ônibus estava indo bem. No entanto, com a chegada dos bondes elétricos em 1868 é que houve um freio na ascensão dos ônibus. Este período durou os 40 anos. Em 1908, o ônibus a gasolina foi introduzido. Mas só no fim dos anos 40 que passou a ganhar relevância frente aos bondes. Em 1926, a cidade de São Paulo cria o primeiro regulamento dos serviços públicos de ônibus do Brasil. Anos mais tarde, em 1946, o transporte coletivo passou a ser considerado um serviço de interesse comum, posto sob responsabilidade dos prefeitos de cada município. A partir dessas mudanças, entre 1950 e 1960 o ônibus se tornou o principal modo de transporte público. E assim surgiram diferentes empresas municipais de transporte, centradas em exercer o controle físico e econômico-financeiro da operação dos serviços contratados, coordenar, melhorar e estender os sistemas, as linhas e os serviços, organizar e manter cursos de seleção e formação profissional, fiscalizar a operar o sistema. No papel isso tudo era perfeito, mas na prática as coisas não funcionavam bem assim. Os bondes, que outrora eram uma opção eficiente de transporte público, se tornaram vilões, pois agora dividiam as ruas com uma frota de carros muito maior, sobretudo nas capitais, atrapalhando o trânsito, causando acidentes e impossibilitando o aumento do número de ônibus nas ruas. As pessoas que dependiam de transporte coletivo tentavam partir para opções alternativas, como o trem que, com uma quantidade inferior à demanda, partiam lotados, com passageiros arriscando suas vidas viajando nas portas abertas ou nos estribos. No Rio de Janeiro, a época capital do país, aqui se pesasse a importância da metrópole. Tinha um dos mais precários sistemas públicos de transporte coletivo. As ruas apertadas, sobretudo no centro, eram incompatíveis com a frota de carros,
ônibus e caminhões já dos anos 50, antes da chegada da efetiva indústria automobilística nacional. Diante de todo esse contexto, é que surgiu uma nova opção de transporte público, os lotações. Criados a partir de chassis de caminhões, estes veículos, espécie de micro-ônibus, mas com as características do serviço de vans de hoje, consistiam em um encarroçamento quase artesanal. Utilizando a cabine do caminhão com o acoplamento da seção de transporte sobre o restante do chassi. Não era um serviço organizado pelo setor público, mas sim uma iniciativa particular de pessoas, que estabeleciam linhas, na maioria das vezes não atendidas pelos ônibus, onde se organizavam mutuamente na organização dos trechos que operavam. O resultado deste novo modal nas ruas foi um ainda mais caótico trânsito, quase impossível de se organizar, como podemos ver na narração adiante. Decorrente dessas deficiências, surgiu no Rio o lotação, esse parasita do tráfego, veículo sem segurança que ocupa quase o mesmo espaço dos ônibus, conduzindo por viagem um número insignificante de passageiros. Estes veículos aumentaram gradativamente ao longo dos anos. Sobretudo após o fim do serviço de bondes, em meados dos anos 60. Muitas destas linhas prosperaram, se tornando empresas de ônibus. O sistema de transporte municipal organizou as linhas e itinerários, pondo fim a este serviço clandestino tempos depois. O fruto desta organização veio na forma da empresa Companhia de Transportes Coletivos, CTC. Criada para reorganizar o transporte público. Assim como a cidade, a oferta de mobilidade foi crescendo desordenadamente. Outro marco da história do Rio foi a presença de diversas encarroçadoras de ônibus, que contribuíram para o desenvolvimento da indústria de transporte. Entre elas estão Carrocerias Vieira, fundada em 1918, Ciro S. Indústria e Comércio, fundada em 1933, Carbrasa, de 1945, Sermava, de 1948, Fábrica de Carrocerias Metropolitana, também de 1948, e Ciferal Comércio e Indústria de Ferro, de 1955. Você sabia que a primeira capital brasileira a ter serviços de ônibus com ar-condicionado foi o Rio de Janeiro? Em 1975, linha especial urbana? Você sabia?